Juvenal, o repórter. Oferecimento: limpadora de fossa Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Fone 88457909. Fênix Construções e Madeireira. Em 2 endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Autoescola Potencial, compromisso com a vida. Fone 3214-2210 e Colomax, tecnologia em argamassas. Compareceu ao distrito de número 7 no Parque Alvorada, na zona norte da capital, o senhor Francisco Antônio Ferreira Neto. Ele é deficiente visual, estava em um ponto de ônibus quando foi abordado por 2 meliantes armados e roubaram o mesmo. Quer dizer, Paulo, vamos conversar com o Paulo, que é o chefe de investigação aqui do 7º Distrito. Paulo, mesmo assim, quando os bandidos roubaram o senhor Francisco, eles notaram que a vítima era cega e ainda proferiram palavras de baixo calão que a gente não pode nem dizer aqui. E um dos elementos ordenou o outro a atirar na vítima. Ele relatou aqui que ele pensava que era uma brincadeira, né? Um cara chegou e disse: é um assalto. Aí quando ele levantou a bengala dele, um dos caras disse: não, ele é cego. Bora me dar teus pertences. Ele entregou os pertences. Na saída, um deles disse: atira nele. Aí o cara atirou, o tiro pegou na bacia dele. Quer dizer, por pura maldade, o elemento mandou atirar só porque viu que a vítima era uma pessoa deficiente, né? Correto, só maldade mesmo desses bandidos, viu? A polícia já está trabalhando no sentido de localizar. Fica até difícil, até porque ele não pôde visualizar, não é? Claro, os elementos que saíram em uma moto em alta velocidade. Correto, Juvenal. Fica ruim porque ele tem um problema visual, né? Foi 5 da manhã, ele compareceu ao 7º DP, fez o BO e teve o tratamento médico também, né? Levaram a carteira, celular, alguma quantia em dinheiro, enfim, complicado, além dele ter sido baleado na altura aqui da virilha, né? Correto. Tá certo. Olha, aqui está o BO, registrado pela vítima, o senhor Francisco Antônio Ferreira Neto. Aqui está dizendo o seguinte: o notificante compareceu ao 7º DP para comunicar que fora roubado por 2 elementos portando uma arma de fogo, que tomaram sua carteira contendo carregador de celular, enfim. Na ocasião, o notificante foi alvejado com um disparo na altura da cintura. Impressionante como esses caras agem com frieza, são calculistas, frios. Um dos elementos, eu não vou proferir a palavra, que o policial acabou me relatando que a vítima disse aqui no DP, né, porque é impróprio, mas acabou falando lá e dizendo: atira, e aí o outro elemento atendeu, atirou, acabou acertando, portanto, na altura da virilha, não é? Infelizmente, esse assalto que essa vítima saiu baleada. Graças a Deus, está contando a história, foi medicada, está em casa, enfim. Mas o caso está registrado aqui na 7ª Delegacia. Os policiais já têm até alguns nomes, claro que não vai divulgar, mas já trabalham alguns nomes exatamente porque são elementos já conhecidos aqui da 7ª Delegacia, inclusive com passagens pelo presídio, e que estão agindo nesses modos operantes, ou seja, em pontos de ônibus são atacadas pessoas indefesas, no caso esse deficiente visual, o cego, e mulheres. Então, é uma dupla que está agindo, a polícia já está informada, está no encalço, claro que trabalhando e investigando, exatamente para tirar de circulação esses 2 elementos que no último assalto, repito, acabou baleando uma pessoa deficiente visual que por pouco não perdeu a vida, por pouco não se transformou em um latrocínio, roubo seguido de morte. Juvenal, o repórter. Oferecimento: limpadora de fossa Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Fone 88457909. Fênix Construções e Madeireira. Em 2 endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Autoescola Potencial, compromisso com a vida. Fone 3214-2210 e Colomax, tecnologia em argamassas.